Oi, casadinhas! Estamos aqui mais um mês juntas, nesse ano em que estamos falando sobre mulheres fortes. Mulheres fortes, nós já tivemos vários temas aí. Depois você me fala qual foi o seu favorito, qual falou mais com você. Mas esse mês, o tema da nossa palavra é descomplique. Tem tudo a ver em se tornar uma mulher mais forte. Um texto base que eu quero deixar para vocês tá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29 ao 31. E diz assim: quero ressaltar, amigos, que tempo é essencial. Não há tempo a perder. Portanto, não compliquem a vida desnecessariamente. Vivam de maneira simples. No casamento, na tristeza, na alegria, no que for. Mesmo em assuntos corriqueiros, como na rotina diária das compras. Sejam econômicos na escolha das muitas coisas que o mundo tenta empurrar para vocês. O mundo, como vocês o conhecem, está se desvanecendo. Esse aqui, gente, é Paulo falando. Há mais de 2000 anos atrás, né? 2000 anos atrás, Paulo já estava falando e parece que está falando exatamente o que a gente precisa ouvir hoje. Sejam simples, sejam simples. Hoje em dia, eu até rio desse exemplo, porque eu já fui assim também, né? E falo assim, gente, correr é muito simples, né? A mais básica atividade, vamos começar, vamos correr. Aí você fala, não, basta um tênis e força de vontade. Aí você começa a perceber assim, não, acho que eu preciso de um relógio para monitorar meus batimentos cardíacos, a distância, etc. Enfim, agora eu preciso de um short de compressão que me ajude a correr melhor e eu preciso também de gel, porque se eu correr eu preciso, né, ter ali um carboidrato para me dar uma força. Aí depois de alguns meses de corrida ali, você já percebe, não, peraí, acho que eu preciso de uma assessoria, preciso de uma planilha, e aí você já compra um tênis caro, já tá querendo aí também falar com a nutricionista, porque precisa ter a nutrição certa para sua corrida, e de repente você tá com um fisioterapeuta, uma nutricionista, uma assessoria de corrida, tênis e tênis caros, várias provas, e algo que era simples, que bastava um tênis, já não é tão simples assim, né? E a gente consegue fazer isso com muita coisa na nossa vida. Às vezes, alguma coisa que vinha pro nosso bem, a gente consegue complicar de uma forma, né? Quantas coisas a gente tem feito isso? O que seria uma atividade que era simples vira uma obsessão. Eu já fui assim, eu já fiquei muito obcecada. De repente queria agora uma maratona, daqui a pouco eu quero um Ironman, né? Então, o que é isso na sua vida? Pode não ser a corrida, pode ser outra coisa. E Paulo fala pra gente, descomplique, sejam simples. Cristo foi simples. O primeiro ponto aqui, né, que a gente precisa analisar na nossa vida são quais são as nossas prioridades. Na verdade, prioridade devia ser só uma, né? Mas a gente coloca aí algumas. O que a gente precisa priorizar na nossa vida? A palavra de Deus nos ensina a priorizar pessoas e não coisas. E hoje, com tanto barulho ao nosso redor, às vezes a gente tem priorizado as coisas, ter o que a gente consegue provisionar. E às vezes até por uma necessidade de organização ou de tentar ser produtivo, a gente acaba perdendo o foco. Okay? Quanto mais nos preocupamos com a nossa aparência, uma produtividade sem propósitos, bens materiais, a próxima viagem, o que vão pensar de nós, né? A próxima festa, onde que a gente tem que ter, são tantas as distrações, menos tempo a gente tem para meditar. Para parar, para ficar ociosa e ouvir a voz de Deus. Porque a gente só escuta a voz de Deus se a gente estiver no silêncio. Se a gente conversar com Deus, não é só a gente parar para orar e falar, Deus, eu quero. É parar para ouvir também. E se a gente não tiver nosso coração no lugar certo, a gente sempre vai estar ouvindo o barulho do mundo e não vai ter espaço para ouvir a voz de Deus. O nosso estilo de vida não reflete somente as nossas crenças,
mas em que gastamos nosso tempo e dinheiro. Seu estilo de vida hoje, se você fosse definir, o que você diria? Eu acho que uma forma simples da gente entender nosso estilo de vida é pegando ali a fatura do seu cartão de crédito e olhando em que você gastou mais seu dinheiro. Dinheiro é tempo, né? Então, será que foi demasiadamente com a sua casa? Foi demasiadamente com a sua aparência? E eu não tô aqui pra apontar o dedo pra você, mas talvez isso seja uma maneira da gente avaliar. E é importante a gente parar pra avaliar, né? Da mesma forma que um nutricionista acima de um peso ou um dentista com os dentes feios não é coerente, ser um cristão que cuida mais de si do que dos outros é incoerente. O que você tem refletido no seu estilo de vida, né? Porque é difícil equilibrar. A gente tem conversado muito nos nossos grupos, é difícil equilibrar ser esposa, ser mãe, ser dona de casa, ser profissional, ser envolvida em alguma comunidade, na igreja que seja, né? Ou alguma outra comunidade que você participe. É difícil equilibrar tudo. E quando a gente vê aquelas pessoas que são muito perfeitas, será que quais são as prioridades dela? Ela tem realmente tido esse tempo para meditar? A gente precisa ter um tempo de ociosidade para ouvir, para pensar, para ouvir as outras pessoas, gastar tempo com outras pessoas. O maior exemplo que a gente tem é Cristo, né? É isso que a gente tem que se espelhar, não é nos outros, é em Cristo. Cristo não era preocupado com o que as pessoas pensavam dele. Ele amava sem precedentes, não tinha vaidade alguma, não pensava em si, não reclamava das pequenas coisas. Ele via através das pessoas, com um olhar de amor e compaixão. Era totalmente amável e livre para fazer a vontade de Deus. Será que a gente tem tido essa compaixão com as pessoas? Às vezes a nossa régua tá tão lá em cima de conseguir e ser produtivo que nos falta compaixão com o próximo. A fase que eu tô vivendo aqui de pós-parto, poxa vida, nenhum bebê é igual ao outro. E a nossa régua da sociedade tá lá em cima. Poxa, ela não tá voltando ainda, ela ainda tá deprimida. Será que ela ainda tá assim, assim, assim? Qual o nosso olhar de compaixão com as pessoas ao nosso redor? Né? Com aquela sua sogra que tá com a crise do ninho vazio? Ou com a sua nora que acabou de casar e tá tentando acertar, mas tá difícil, porque às vezes ela tem um orgulho, mas, poxa, ela tá ali com o sonho dela, tá tentando construir, fazer o melhor dela. Qual o nosso olhar de compaixão com as pessoas? Qual a nossa atitude como de Cristo de amor? Né? Cristo não era mesquinho nem egoísta, mas tinha momentos de solitude para se conectar com Deus e aprender da vontade dele. Cristo, sendo Deus, tinha tempo de ficar sozinho. Ele buscava lugares para ele ficar só e ouvir a voz de Deus. Apesar de todo o seu ministério, ele buscava conhecer a vontade do Pai, mesmo sendo filho dele. Ele teve uma vida de oração. Ele observava muito, falava apenas o necessário. Era simples e alegre. Será que é isso que a gente tem buscado na nossa vida? Quanto número 1? É isso que a gente tem refletido para os nossos filhos e para o nosso marido? Vale a pena pensar quais são as nossas prioridades. Outro texto que eu queria deixar para vocês e falar sobre algo da nossa sociedade, que é a falsa produtividade, que todo mundo hoje... É bonito falar que tá corrido, né? Mas é uma falácia, isso é uma mentira. Às vezes você acha que isso vai te trazer algum valor, mas a gente não pode basear nosso valor na nossa produtividade. Em Eclesiastes 1, 17 e 18 fala assim: por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Reflexões de Salomão, o homem mais sábio que existiu. Ele fala sobre a tristeza e o peso que é a gente ir atrás de conhecimento demasiado.
E eu tenho visto isso, um movimento muito grande, principalmente aqui em Goiânia, das mulheres. Participam dos casadinhas, participam de grupo de mulher total, mesa posta, isso. E quando você vai ver, é uma mulher que não consegue pôr em prática nada do que ela tem aprendido, né? Por que a gente fica dia após dia tentando ser mais produtiva e tentando encaixar coisas na nossa agenda demasiadamente? Repito, a gente precisa de ter tempo ocioso para meditar e ouvir a Deus. Só que hoje em dia as coisas estão tão complicadas e conseguem ficar tão sofisticadas que não existe tempo livre. Não existe mais o tempo da gente agradecer, da gente contemplar. Contemplar é necessário, né? O espírito dessa época, que a gente fala que é o Zeitgeist, não suporta a ociosidade. Sempre tem um aparelho na sua mão. Sempre tem uma tela ligada, tem uma playlist tocando, tem um curso online, tem uma reunião no Zoom, tem uma live no Instagram. Sempre. Acho que hoje em dia é difícil uma pessoa que vai ver televisão e não tá também ali no Instagram, né? Que dificuldade a gente tem hoje de ficar sem fazer nada. E isso não é saudável. E a gente só aprende isso às vezes porque a gente tem filho pequeno e começa a coordenar isso com eles e ver a diferença e o impacto que é deixar uma criança ociosa e uma criança extremamente estimulada. E a mesma coisa com a gente, com a nossa sanidade mental. Com tantos aplicativos de música, streaming, vídeos, jogos, mídias sociais, podcast, filme, seriado, não tem mais espaço para o silêncio e para a solitude, que são disciplinas espirituais que nos conectam a Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Mas você precisa ficar em silêncio. Você precisa tirar tempo para meditar, precisa tirar tempo para ler a Bíblia. Quanto mais focados a gente estiver no aqui e no agora, mais alimentamos a nossa carne, menos o nosso espírito. E aí a gente fica muito liderada pelas nossas emoções. Tem gente que não consegue se controlar e não consegue ali diferenciar o que eu tô sentindo do que eu preciso fazer. E fica presa nesse limbo de controle das emoções. As suas emoções controlam você. Porque você só alimenta isso. É isso que você tem alimentado. O que você alimentar é o que vai crescer em você. Se você alimenta o espírito, seu espírito vai ficar forte. Mas se você alimenta muito a sua alma, a sua carne, você vai ser um ser levado pelas emoções e pelas paixões carnais. É simples assim. É o que você nutre, é o que cresce em você. Será que as nossas conversas com Deus têm se resumido ao que a gente quer e o que a gente precisa? Eu costumo perguntar a mim mesma, nas minhas devocionais, se eu me encontrasse com Deus agora, o que eu ia perguntar para Deus? Será que você é uma pessoa interessante para conversar? Porque a Bíblia fala que a gente tem que ter um relacionamento com o nosso Criador. E o relacionamento não é só de um bebezinho de chorar e pedir, né? Deus quer que a gente cresça, que a gente amadureça. E, puxa, tem tanta coisa interessante que você podia perguntar para Deus, hein? Será que você teria você tem tido, na verdade, né? Essa curiosidade de falar com Deus no além do que você precisa, do que você tem vivido no mundo material? Perguntar ao Criador do universo o que você perguntaria, né? São perguntas que a gente só consegue elaborar no momento de meditação. No momento que você para falar, Deus, por que isso? Por que isso aconteceu? Ou por que foi feito dessa forma? O que o Senhor pensa sobre isso? De que forma, Senhor, que eu posso agradá-lo melhor? Tem tanta coisa interessante. Será que isso é interessante? Você consegue fazer perguntas inteligentes para Deus? A verdade é que porque por menos ociosos que nós estivermos, né, com menos tempo para meditar, menos tempo para refletir, porque nós somos seres pensantes. A Bíblia fala que a gente tem que adorar a Deus também com o nosso pensamento, porque nós somos seres racionais, né? Quanto menos tempo a gente tem para refletir sobre o que a gente aprende
e desenvolver o nosso espírito, menos tempo a gente tem para se tornar um ser pensante e mais a gente vira uma manada de bois ou vacas, digamos. Mas a gente vira uma manada de animais. Animais não pensam, eles só reagem. Você tem reagido ou tem pensado, né? Nós acabamos não sendo produtivos. Somos inebriados e entretidos. Espíritos emudecidos e seres passivos, não pensantes. Que tipo de ser tem sido você? Descomplique a sua vida. Descomplique suas decisões. Existe muito mais dessa vida que a gente precisa do que só ter as coisas materiais. A gente precisa pensar, a gente precisa se desafiar, a gente precisa raciocinar. Descomplique a sua vida. Tem um livro da Evelyn Underhill, que chama A Vida Espiritual, e fala assim: a maioria das vezes gastamos as nossas vidas dispersas conjugando 3 verbos: desejar, ter e fazer. Ansiar, agarrar e agitar sobre o plano material, político, social, emocional, intelectual e até mesmo religioso. Somos mantidos numa incansável perpetuidade, esquecendo que nenhum desses verbos tem qualquer significado definitivo, exceto até onde eles são transcedidos e incluídos em um verbo fundamental: ser. E este ser, não desejando, tendo ou fazendo, é a essência da vida espiritual. Então, acalme seu espírito, acalme a sua vida, acalme essa agitação que está ao redor de você. Tome a frente da sua vida e fala: peraí, eu que mando aqui. E decida o que você vai fazer. Descomplica toda essa ansiedade que o mundo tem jogado em cima de você. Você não precisa de tudo isso, de toda essa agitação. Se acalme, seja um ser pensante, seja um ser que medita, que fala com Deus, um ser. Preocupe-se mais com esse ser do que com todas as complicações que a vida tem jogado em cima de você. Esses dias eu estava meditando sobre a criação e olha a seguinte conclusão que eu cheguei. Que Deus deu à mulher mais dores e dificuldades porque a gente precisa ser aperfeiçoada para aprender mais do que o homem. Você sabe por quê? Deus entendeu, ele percebeu que a mulher ela tem mais curiosidade e desejo de saber do que o homem, né? E a gente acabou de falar de Salomão, que diz que na muita sabedoria há muito mais dor, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente entende que a tristeza ela é intrínseca também ao processo do desenvolvimento humano. Então, lá desde o jardim, né, o homem sabia descansar e desfrutar do jardim, o que seria a atitude mais inteligente, né? E o capacitava a ser contente onde ele vivia, sem a necessidade de comprovar que aquilo ali que ele estava vivendo era realmente o melhor que existia. Mas o que a mulher prefere? Lá dentro do jardim, ela foi instigada pela serpente para querer saber se existia algo melhor, né? E depois que a serpente jogou essa sementinha assim, será que é isso mesmo que Deus está falando? E a mulher teve essa sede e curiosidade pela sabedoria, ela deixou o seu lugar de paz para ir atrás, né, do conhecimento, do que era melhor. Sendo que ela já tinha. Ela não confiou que Deus já tinha o melhor para ela. E até hoje a gente tem esse espírito dentro da gente. Quantas vezes, mulheres, você já não foi ali, eu preciso comprar um jogo de pratos. E aí você vai numa loja, você vai em outra, você vai em outra, você vai em outra, e de repente aqui, eu achei um que eu gostei. Às vezes foi na primeira loja. Se você gostou daquele na primeira loja, você não vai levar ele. Você vai visitar mais umas 300 lojas para ter certeza que aquele ali é o melhor, né? Nos enfadamos sem necessidade e deixamos que a nossa paz seja roubada nos mais simples detalhes do nosso cotidiano.
Sabe que a gente devia gastar nosso tempo e todo o nosso esforço em se deleitar no Senhor e não ficar enchendo a nossa agenda de coisas. Em busca dessa perfeição que não existe, da melhor opção, que às vezes a melhor opção seria aquela que está disponível na sua frente, porque é ela que vai te custar menos tempo. O tempo é vida. Pode não ser a opção mais perfeita, mas ela é o que vai te dar o resultado melhor, porque você vai ter mais tempo com seus filhos, mais tempo com a sua casa, mais tempo para meditar, mais tempo com o Senhor. Pense que o que você tem hoje é resposta de oração de ontem. Seja contente. Olhe para o seu jardim e desfrute o que você tem. Que mentiras que o inimigo tem colocado na sua mente para que você deixe de ter momentos a sós com o Senhor. Porque até naquele momento que você fecha a porta e vai fazer um devocional, vai fazer um momento de oração, eu tenho certeza que a sua mente não para de pensar em tudo que tem acontecendo ao seu redor e que você ainda precisa fazer. O que ele está lançando ali? Você é capaz de silenciar essa voz e realmente se focar e colocar o seu coração, trazer o seu coração para a presença de Deus. Isso é um exercício que a gente precisa fazer todos os dias e isso vai fortalecer você, mulher. Tornar-se uma mulher forte é entender que você já tem essa capacidade e exercitar essa força no dia a dia. Peça ao Senhor que Ele te liberte de todas as acusações que te prendem de ser livres para descansar nele. Somente o descanso nos permite adentrar nas profundezas do Espírito e desenvolvê-lo para nos conectar com Deus. E essa é a nossa mensagem desse mês. Descomplique. Descomplique sua vida. Só se coloque diante dele e receba direcionamento. Descanse, descomplique. E você vai ver que isso é um exercício diário, sim. Não é fácil. Acho que ninguém consegue chegar nessa perfeição. Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu gosto de acordar cedo para tentar acalmar essa voz. Mas eu confesso que até eu chegar ali na minha mesinha da Bíblia com o meu café, já passou mais de meia hora ou 40 minutos, porque eu decidi que eu tava olhando a geladeira e tá faltando um monte de coisa. E começa a fazer lista. Mas aí, ó, o Espírito Santo me busca e fala, ei, isso aqui você consegue fazer outra hora. Ou então, às vezes nem era necessário. É um exercício diário. Descomplique, se coloque na presença de Deus e desfrute do seu jardim.